Boa noite. Líderes mundiais reagem à morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, na queda de um helicóptero. O vídeo do meu canal está começando. A queda de um helicóptero matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi era o segundo homem mais importante do governo iraniano, atrás apenas do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, que dá a palavra final em todos os assuntos do Estado. Raisi usava turbante preto, que é um símbolo para os fiéis de que a família dele era descendente do profeta Maomé. Na década de 1980, Raisi participou de uma comissão que condenou à morte milhares de presos políticos e outros dissidentes do regime. Ele era cotado para substituir o Ayatollah Khamenei, palavra que significa, abre aspas, enviado de Deus, fecha aspas. Mas no domingo, 19 de maio, o presidente voltava de helicóptero de uma viagem ao Azerbaijão. Era um dia de muita névoa. A aeronave caiu quando sobrevoava a remota região de fronteira. Foram 12 horas de buscas para achar o helicóptero em pedaços. O ministro das Relações Exteriores também morreu na queda. A imprensa estatal afirma que houve falha técnica. O governo segue investigando. Os Estados Unidos, mesmo inimigos do regime no Irã, disseram que o país, abre aspas, reafirma o apoio ao povo iraniano e às suas lutas por direitos humanos e direitos fundamentais, fecha aspas. O governo de Israel não comentou publicamente. Uma autoridade se limitou a dizer à agência de notícias Reuters que o país não teve nada a ver com a queda do helicóptero. Raisi foi eleito em 2021, em uma eleição em que mais da metade da população não compareceu às urnas. É um conselho liderado pelo Ayatollah que escolhe quem são os candidatos à presidência. Na época, esse conselho vetou os principais opositores. O acontecimento mais simbólico do governo de Raisi foi a morte de Mahsa Amini em 2022. Presa, acusada de não estar usando o véu corretamente, morreu horas sob custódia da polícia. A morte suspeita provocou uma onda de protestos violentamente reprimidos. 22 mil pessoas acabaram presas e mais de 500 morreram. Raisi também foi peça-chave no conflito com Israel. Em 1º de abril, 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana morreram em um bombardeio ao consulado iraniano na Síria. O Irã acusou e depois atacou Israel com centenas de drones e mísseis. Dias depois, uma base aérea iraniana foi alvo de um ataque suspeito. Com a morte do presidente, assume o vice Mohamed Mokber, mas apenas de forma provisória. O governo interino já anunciou novas eleições para 28 de junho. Independentemente de quem for eleito, permanece a dúvida sobre quem deve suceder o Ayatollah Ali Khamenei. Ele tem 85 anos de idade e saúde frágil. Agora, quem se torna um dos nomes mais fortes à sucessão do líder supremo é Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah.
Só que vai ficar difícil explicar essa história para os iranianos, porque quando o fim da era dos, abre aspas, chás, fecha aspas, acabava também com a passagem hereditária do poder. A ativista iraniana Masih Alinejad disse que eles só destituíram o regime dos, abre aspas, chás, fecha aspas, porque eram contra a monarquia. E que agora o único candidato a líder supremo é o seu próprio filho. Qual a diferença? Pergunta. Ela espera que o mundo apoie a população iraniana descontente com o regime. Repercussão. No Iraque, velas em homenagem a Ebrahim Raisi. No Paquistão e no Líbano, bandeiras a meio mastro. Países aliados que decretaram dias de luto pela morte do presidente de outro país. A Síria do ditador Bashar al-Assad fez o mesmo. A Turquia também. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou condolências pela morte de Ebrahim Raisi, a quem definiu como um, abre aspas, colega e irmão valioso, fecha aspas. O governo de Erdogan ajudou nas buscas pelos destroços do helicóptero que caiu com o presidente iraniano, assim como o governo do presidente da China, Xi Jinping. Em Pequim, um porta-voz disse que, abre aspas, o povo chinês também perdeu um bom amigo, fecha aspas. A China e o Irã são os países que mais executam prisioneiros em todo o mundo. Na Rússia, o governo se disse pronto para ajudar na investigação do acidente. Vladimir Putin afirmou que Ebrahim Raisi era, abre aspas, um verdadeiro amigo da Rússia, fecha aspas, uma, abre aspas, pessoa maravilhosa, fecha aspas. O Irã fornece os drones que a Rússia usa na guerra da Ucrânia. Cidadãos russos colocaram flores na embaixada iraniana em Moscou. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, chamou os iranianos de povo irmão e expressou solidariedade. As manifestações vieram de grupos armados apoiados pelo Irã, como os terroristas do Hamas e o libanês Hezbollah, que lamentaram a morte. O secretário-geral expressou tristeza em uma sessão do Conselho de Segurança em Nova York. Os embaixadores fizeram 1 minuto de silêncio. Na América Latina, governos de vários países manifestaram condolências, entre eles Venezuela, México, Brasil, Chile e Uruguai. Ao longo dessa segunda-feira, 20 de maio, a morte de Ebrahim Raisi foi ganhando uma grande repercussão internacional. Líderes da União Europeia e da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, prestaram solidariedade ao Irã. Mas, no Reino Unido, o secretário de Segurança deixou a diplomacia de lado e, de maneira muito clara, disse que não vai lamentar a morte do presidente iraniano. Em uma rede social, o secretário disse, abre aspas, o regime do presidente Raisi assassinou milhares de pessoas e tem como alvo gente aqui na Grã-Bretanha e em toda a Europa. Eu não vou ficar de luto por ele, fecha aspas. Alguns iranianos em Londres comemoraram a morte do presidente em frente à embaixada do Irã. Cenas parecidas se repetiram em Berlim, na Alemanha. Integrantes da oposição iraniana, perseguidos e exilados,
participaram dos atos. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.